você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Não tem necessidade de nenhuma outra lei. Além disso, tem a questão do Foreign Corruption Protection Act. Mas eu não terminei. A gente estava aqui lendo a carta, né? A gente estava aqui lendo a carta. A carta continua. Solicito, respeitosamente, que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis. Isso não deixa de ser maravilhoso. Porque o Xandão é o rei do dar prazos. 72 horas, uma semana, 15 dias, para que alguém preste esclarecimentos. Alexandre de Moraes dá 72 horas para que Bolsonaro explique ter andado de jet ski no mar perto da baleia. Aqui é o Alexandre de Moraes que está sendo intimado a explicar em 10 dias. E se não explicar? Vamos chegar aí. Está escrito na carta. Pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Está escrito. Então, assim, as pessoas que fazem uma pergunta, Paulo, e se ele ignorar? Eu estou trabalhando em legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. Como o senhor deve saber, tive o prazer e o privilégio de viajar para o seu país. O Chris Smith já esteve no Brasil, tem uma história heróica no Brasil, lá repatriando o menino. De conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos e Estado de Direitos com muitos brasileiros e brasileiros americanos. Permaneço profundamente comprometido em fortalecer, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Atenciosamente, Christopher H. Smith, membro do Congresso. E aí entra a cereja do bolo. Porque essa parte é tão interessante e importante quanto. O Chris Smith copiou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, a nova presidente do TSE. Por que essas pessoas foram copiadas? Bom, agora que nós lemos a carta, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção de como funciona a diplomacia, entenda, esta carta é uma ameaça explícita ao Brasil, às autoridades brasileiras. É por isso que estas pessoas estão copiadas. Essas pessoas estão copiadas porque elas estão identificadas, e eu posso afirmar a vocês, como copartícipes da violação de direitos humanos no Brasil. E não são os únicos. A gente está preparando uma relação extensa que inclui, até esse momento, o nome de todos os delegados da Polícia Federal envolvidos com as decisões do Alexandre, cumprindo as ações do Alexandre, envolvidos nos processos do Alexandre. Nós estamos levantando todos os senadores, deputados que estão envolvidos e trabalhando em favor desse tipo de coisa. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes dos outros poderes, eles são absolutamente os primeiros da lista, além de, claro, o chefe do Poder Executivo. Todos são vistos como violadores de liberdade de expressão. Então, é claro que eles podem não responder a essas indagações. Eu diria que é extremamente provável. Mas a pergunta que eu acho que todos os deputados do Brasil deveriam estar fazendo na terça-feira, quando eles retornarem ao Congresso, a pergunta que todos eles deveriam estar fazendo na orelha do Rodrigo Pacheco e na orelha do Arthur Lira é: presidente, o senhor está vendo que o senhor está copiado na carta? Até onde? O senhor está vendo que a direita ganhou nas eleições do Parlamento Europeu? O senhor está vendo que o Trump é favoritíssimo, tem 72% de chance, segundo a The Economist, de se tornar o presidente dos Estados Unidos? O senhor está vendo que existe uma lei de repressão transnacional com apoio bipartidário que vai ser aprovada no Congresso dos Estados Unidos e vai obrigar o Executivo a emitir sanção contra quem tiver em atos de repressão transnacional? O senhor está vendo que está constatado que o Alexandre violou a jurisdição dele e está querendo se meter em gente que mora nos Estados Unidos? O senhor está vendo que o Brasil está virando um consenso internacional de que o Brasil é uma ditadura? Nós precisamos agir. O que essa carta faz, ela dá uma última oportunidade para que as instituições brasileiras ajam. E nós estamos vendo. Ora, tempos atrás, a Folha de São Paulo não teria publicado, a Mônica Bergamo, o Estadão, o Globo. Tempos atrás eles não teriam publicado
o que está acontecendo. Mas na semana passada o Estadão foi vítima de censura. Ora, entendam, meus amigos, meus quase 20 e mais de 27 mil pessoas nos acompanhando numa sexta-noite. Eu peço a vocês que cliquem no botão do like, cliquem no botão da repostagem lá na rede do Elon Musk, para que isso chegue ao máximo tipo de pessoas. Então nós temos dois cenários. 3 cenários, vou dizer aqui 3 cenários. Cenário número 1, altamente improvável, que o Alexandre responda. E aí, se ele responder, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, eu não bloqueei nenhum jornalista. Não, eu não fechei nenhum veículo de imprensa, não tem nenhum jornalista com passaporte cancelado ou contas bancárias bloqueadas, como é o meu caso. Não, nenhum parlamentar foi investigado por conta das suas opiniões. Não, todos os indivíduos foram... Mandei carta rogatória para Paulo Figueiredo, mandei carta rogatória para todo mundo. Os advogados tiveram acesso aos autos, todo o devido processo legal foi respeitado. Não colocamos o nome de ninguém na lista da Interpol. Não, o FBI não entrou em contato com ninguém. Não, nós não pedimos dados e informações de pessoas fora da nossa jurisdição. Não, há provas de tudo isso. Há provas. E se o Alexandre ousar responder de forma diferente, eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu estou muito curioso. A segunda possibilidade é que o Alexandre não responda, mas algum dos copiados na carta envie algum tipo de resposta. É perfeitamente factível, eu acho que seria de bom tom, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, respondesse. Mesmo que fosse uma resposta, ou Rodrigo Pacheco, mesmo que fosse uma resposta no tom deles, dizendo, olha, nós estamos vigilantes, o Brasil é uma democracia pujante, nós estamos enfrentando dificuldades, mas estamos encontrando uma forma de melhorar, queremos cooperar sempre com os Estados Unidos, etc, etc. Seria uma segunda hipótese. E uma terceira hipótese, que eu considero a mais provável, é que o Alexandre não responda. E o que vai acontecer se o Alexandre e ninguém responder? Ora, eu falo para vocês, há um plano com princípio, meio e fim. E ninguém é responsável por isso. Não é Eduardo Bolsonaro, não é senador fulano de tal. Essa conta vocês podem jogar no meu colo. Eu assumo, e eu vou dizer por que eu estou falando isso, eu assumo essa responsabilidade integralmente. Porque, apesar dos deputados brasileiros e senadores brasileiros da oposição estarem muito ativos em denunciar a ditadura, quem faz os caminhos para que vão culminar na sanção contra as autoridades brasileiras sou eu. Eles são contra. E é importante deixar esse registro aqui nesse momento. E por que é importante deixar esse registro aqui nesse momento? Por conta disso aqui. Isso é uma outra bomba que estourou hoje. E uma informação que eu acho que ainda não foi divulgada, a não ser que o deputado Gustavo Gaia e o deputado Eduardo Bolsonaro tenham divulgado esse assunto. Eu acho que não divulgaram ainda. Mas está aqui. Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Excelentíssimo senhor ministro relator, né, que é o senhor Alexandre de Moraes. Luciene Cavalcante, Carlos Gianazzi e Celso Luiz Gianazzi apresentaram pedido para que Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia e outros parlamentares brasileiros sejam investigados neste inquérito por difundirem no exterior a narrativa de que existe uma ditadura de esquerda no país. Dito pela Procuradoria. Segundo relatam os requerentes, a Carta Capital divulgou que Eduardo Bolsonaro e outros congressistas foram a Washington, Estados Unidos, com o objetivo de convencer políticos republicanos de que o Brasil não é mais uma democracia. Apresentando fatos, né, dizendo o que está acontecendo. A matéria disponível está em Carta Capital, não sei o que, bababá. Com base na reportagem acima, a petição diz que os parlamentares almejam a aprovação de uma lei norte-americana que penalize autoridades brasileiras e imponha sanções ao Brasil, com finalidade de enfraquecer a ameaça da ditadura da esquerda. É por isso que eu estou dizendo, absolutamente falso. Inclusive, os deputados falam, poxa, nós não queremos sanções para o Brasil. Falaram isso para o Chris Smith. Mas não há oportunidade, não há alternativa. Nós teremos que ter sanções contra o Brasil, não contra o Brasil, contra o governo brasileiro e contra as autoridades brasileiras, acima de tudo. Isso é o mais importante. Não o Brasil. Relata que há um documento com a insígnia do Congresso Nacional, assinado por 40 deputados e senadores, de verdade, acusando o Tribunal Superior Eleitoral de processar e culpar o oponente Jair Bolsonaro sem provas.
O documento tem mais provas do que todos os processos do Alexandre de Moraes. Menciona o documento intitulado The Truth About the Democracy in Brazil, direcionados a parlamentares europeus, e ressalta que Eduardo Bolsonaro fez 125 reuniões com membros da extrema-direita do continente americano no ano de 2023. Cita, por fim, a ida de uma comitiva de parlamentares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para apresentar a petição elaborada pelo coronel Ulisses e assinada por 76 congressistas atribuindo a Alexandre de Moraes a prática de atos tirânicos. Vocês entendem um pouco do que foi construído ao longo do tempo? E esses caras aqui, deputado Gustavo Gayer, Nicolas, senador Girão, senador Magno Malta, senador Jorge Seife, Júlia Zanata, delegado Ramagem, falei do Nicolas aqui, quem mais? André Fernandes. Pô, eu vou cometer aqui injustiça de esquecer Capitão Alberto. Eu vou cometer injustiça aqui de esquecer vários deles. Senador Portinho, que veio também, claro, Marcel Van Hatten, até o próprio ex-deputado, deveria ser deputado, mas ex-deputado Deltan Dallagnol. Quem mais? Estou esquecendo, gente, aqui a própria Carla Zambelli. Quantas pessoas que não tiveram aqui nos Estados Unidos com o objetivo de denunciar a ditadura do Brasil? Nossa querida, saudosa deputada Amália Barros, deputada Bia Kicis, como é que eu posso não citar o nome da Bia Kicis? Deputado Paulo Bilinski, que foi sempre um parceiro presente. Eu gostaria até que tivéssemos mais senadores, né? Mas são pessoas que, muitas vezes, com recursos próprios, vieram aos Estados Unidos para denunciar a ditadura. Agora, nenhum deles concorda e apoia sanções contra o governo brasileiro. Eles se recusam a fazer isso. Se recusam. Então vocês podem, Ministério Público, sei lá quem são esses caras, eu tenho que pesquisar depois quem são esses Luciene Cavalcante, depois eu pesquiso, de repente o Paulo Figueiredo show de terça-feira. Essa é toda minha. Pode botar aqui no meu colo. O único que está fazendo pedido para o Congresso dos Estados Unidos sancionar o Brasil sou eu. E eu vou dizer para vocês, o meu plano tem princípio, meio e fim, e tudo que eu disse que eu ia fazer até agora eu fiz. Vocês não estão acostumados a lidar com pessoas que sabem executar. A minha vida inteira, eu acredito no conceito de excelência. E não é excelência vocês, vossa excelência, não. É excelência. Significa que tudo que eu faço bem para cacete. Isso não é nenhuma arrogância. Eu faço com enorme esforço. Eu não faço porque eu sou brilhante, não. Eu faço com enorme esforço. E faço sob a bênção e para a glória de Deus. E tudo com o maior capricho. E eu executo tudo que eu planejo. E é por isso que tudo que eu disse que ia acontecer agora, aconteceu. Até agora aconteceu. Vem, Guga não gosta. O pangaré do jornalismo. O coitado, eu sou líder de audiência, tem poucas mil pessoas me assistindo agora. Coitado tá no ostracismo. O pangaré do jornalismo estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos. O pangaré do jornalismo é um dos jornalistas mais bem pagos do mundo. O pangaré do jornalismo trabalha no quarto jornal maior dos Estados Unidos. O pangaré do jornalismo é chamado dentro do Congresso, é chamado pelos apresentadores de direita do país inteiro, do mundo inteiro. E o bonzão é aquele que, sei lá, tá no Congresso tomando lapada do Paulo Bilinski, do Nicolas. Pelo amor de Deus. E agora, você acreditar, Energúmero, que eu não sei o que eu tô fazendo? Vocês estão acostumados, e o bolsonarismo tem um pouco desse negócio, com muita gente fanfarrona, gogó, que diz que vai fazer e que vai acontecer e não faz nada. Eu só faço o que eu sei que eu posso fazer. E eu digo a vocês, eu estou dizendo porque eu já vi 3 rascunhos, eu estou no 4º rascunho que eu já vi até agora, da legislação específica para o Brasil. E para a jornalista do Jorge Soros, da agência pública, deixa eu avisar para vocês, ela tem muita semelhança com aquela que eu mostrei da Nicarágua, que foi utilizada como exemplo. Também tem semelhanças com a da Bielorrússia. Também tem semelhanças com a da Venezuela. Países que passaram por um processo como o do Brasil, de ditaduras, na sua maioria de esquerda, e que já sofreram sanções do governo americano. Caso as autoridades brasileiras não hajam, o Brasil vai sofrer. E a pergunta que eu volto a dizer, todos os congressistas devem virar para os presidentes das casas na terça-feira, quando eles retornarem ao Congresso, e falarem: nós vamos mergulhar o Brasil nessa aventura? Rodrigo Pacheco, o senhor não quer ter visita aos Estados Unidos, não quer mais vir aos Estados Unidos, não? O senhor quer ter seus ativos bloqueados no exterior? O senhor quer ter... o senhor quer ser impossibilitado com seu escritório de advocacia de fazer negócio com empresas americanas? É uma boa pergunta, senhor Arthur Lira. O senhor quer que o senhor e outros deputados da sua casa sofram esse destino? Ministro Barroso, o senhor que está aqui sempre em Key Biscayne, com tantos amigos meus, o senhor que adora vir a Miami, não sei se esse apartamento é do senhor, mas o governo americano sabe. Se for, o senhor quer o seu apartamento bloqueado? Gilmar Mendes, você não tem conta no exterior, não? O senhor quer essa conta bloqueada, seu Gilmar? Os senhores querem enfiar o Brasil debaixo de sanções? General Frajola, deixa eu lhe dar uma notícia. Comandante do Exército Brasileiro, deixa eu lhe dar uma notícia. Tem um dispositivo dentro da lei que cessa
todas as cooperações militares entre Brasil e Estados Unidos. Sabe o que isso vai fazer com o nosso exército? Vai fazer o senhor lá de pires na mão pedir ajuda para a China e para a Rússia. Talvez seja esse o seu objetivo. Talvez seja isso. Mas aos outros generais, aos outros 4 estrelas, é isso que vocês querem? Porque é isso que vai acontecer.